E salve Dev, seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso de HTML e CSS. E hoje a gente vai falar um pouco sobre CSS e como a gente consegue aplicar o CSS nas nossas páginas. E o que é o CSS? CSS significa Cascade Style Sheet, e isso na tradução literal significa que ele é uma folha de estilos em cascata. Vamos explicar de uma forma bem simples como que a gente aplica o CSS na nossa página, as formas que a gente tem de aplicar o CSS na nossa página e o que o CSS faz com a nossa página. O CSS serve para a gente poder estilizar as nossas tags HTML. A gente pode trocar fonte, por exemplo, de texto, a gente pode trocar cor de texto, a gente pode colocar cor de fundo no nosso layout, a gente pode mudar o posicionamento do nosso layout, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser de estilo com o layout da nossa página. Como que a gente usa o CSS e qual é uma estrutura do CSS? A gente tem três métodos básicos para utilizar o CSS. A gente tem o CSS inline, onde a gente escreve o CSS na própria tag que a gente quer estilizar. A gente tem o CSS no corpo do nosso documento, então a gente coloca uma tagzinha chamada style aqui e a gente escreve o CSS dentro dessas tags style e ela vai servir para esse documento. E a gente tem o CSS em um link externo, em um arquivo externo, né? A gente vem aqui, dentro do head do nosso documento, coloca um link, um href dentro desse link, e fala aqui, ó, que o nosso arquivo se chama, por exemplo, style.css, e o rel dele, que é basicamente um atributo que define o tipo do link, ele é um style sheet. Não precisa se apegar muito a isso agora, a gente vai ver isso mais tarde, mas eu vou explicar primeiro, de uma forma simples, o que é o CSS. Então vamos utilizar o CSS aqui ó, na nossa tag style dentro do documento da nossa página. E como que a gente escreve o nosso CSS? Bom, o CSS, assim como o HTML, ele tem dois itens principais. O HTML a gente tem a tag e cada tag tem seus atributos. No CSS a gente tem um seletor e cada seletor tem as suas propriedades. Então o que é um seletor? O seletor, por exemplo, é o que eu quero estilizar dentro do HTML. Por isso o nome, ele é um seletor. Ele seleciona o que ele vai estilizar. Por exemplo, se eu quero estilizar o H1 da minha página, o meu seletor ele vai ser um H1. Simples assim. Ele é o nome da nossa tag. Ele também pode ser o nome de uma classe ou pode ser o nome de um ID. Vamos começar com as tags, que é um pouco mais simples. Então, a gente tem, por exemplo, o seletor H1. E para criar o nosso estilo, eu abro e fecho chaves. Então, ó, abri e fechei chaves. E dentro aqui dessas chaves, eu vou colocar as minhas propriedades, que são as propriedades de estilo. Por exemplo, se eu quero mudar a cor do meu H1, e a cor padrão dele é preto aqui, ó, vocês estão vendo? Nosso H1 ele tem como cor padrão o preto. E se eu quiser colocar que a cor padrão dele seja vermelho, aqui dentro eu vou utilizar a minha propriedade color, dois pontos, e o nome ou o hexadecimal da minha cor. Normalmente se usa mais para cores o hexadecimal, mas você pode usar também o nome. Para você que está aprendendo agora, vamos focar no nome e depois a gente foca no hexadecimal. E o nome em inglês, red. Se eu salvar aqui, vim até a minha página e atualizar, olha só, o meu texto ficou vermelho. Porque ele alterou a cor do meu H1. Então eu simplesmente disse para o meu CSS, CSS, faz isso aqui, ó, pega todo o H1 que tiver na minha tela e muda a cor dele para red. Então, se eu colocar mais um H1 aqui, ó, este é outro H1 dentro da minha página. E atualizar aqui, ó, vocês podem ver que ele também está na cor vermelha. Então, toda tag H1 dentro da minha página vai ser alterada para vermelha. E se eu quiser, por exemplo, pegar o P, né, o parágrafo, eu quero alterar a cor do meu parágrafo, por exemplo, para azul. Eu vou dar um Enter aqui, vou colocar P, que é o meu seletor, vou abrir e fechar as minhas chaves, vou colocar color, que é a minha propriedade, e vai ter aqui a cor blue. E vou fechar aqui ela com ponto e vírgula. Salvei, voltei aqui na minha página e atualizei, e olha só, esse texto é um parágrafo, está em azul. Se eu criar outro texto aqui embaixo, ó, outro parágrafo, este é outro parágrafo utilizando a tag P. E voltar aqui, olha só, este é outro parágrafo utilizando a tag P. Então assim eu consigo dar estilos através do CSS às minhas tags do HTML. E eu posso fazer isso com qualquer tag do HTML. Basta eu colocar nessa estrutura aqui, ó, o seletor, que vai ser o nome da tag, abre e fecha chaves e a propriedade que eu quero mudar. Por exemplo, se eu quiser colocar uma cor de fundo no meu H1, vai ser o background color. Olha só, background color, ou seja, cor de fundo. Aí eu vou dar um background color dele aqui, por exemplo, de purple, que é um roxo. E olha só, voltando aqui, se eu atualizar, a cor de fundo, ficou horrível isso aqui, mas a cor de fundo do meu H1 agora é roxo. Posso fazer a mesma coisa para o meu P. Background color,
e vou passar, por exemplo, aqui o amarelo, o yellow. Voltando aqui, ó, e atualizando, agora vocês podem ver que todos os textos com P, né, todas as tags P de parágrafo estão aqui com a cor de fundo amarelo. E a gente tem inúmeras propriedades dentro do CSS. Como que eu posso ver elas? Simplesmente, né, dando um enter aqui, debaixo da última tag que eu coloquei, ou pode ser em cima também, qualquer lugar aqui dentro das minhas chaves, eu aperto Ctrl barra de espaço, e eu consigo olhar aqui, ó, todas as propriedades que eu tenho para utilizar aqui dentro. Aí são muitas propriedades, ó, vou girando aqui, ó, é muita propriedade. Vocês vão utilizar todas elas? Não, não vão. Na verdade, a grande maioria vocês não vão utilizar. Vocês vão utilizar mais tags de cor, tags de texto, por exemplo, tamanho de texto. Por exemplo, se eu quiser alterar o tamanho da minha fonte, né, o tamanho do texto do meu H1, eu venho aqui, digito font size, que no caso é o tamanho da fonte do meu texto, e coloco aqui, por exemplo, 90 px. Né? Esse px aqui, ele é o tamanho em pixels. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso também, mas a gente tem outros tipos de tamanho, por exemplo, como o EM, o RM e assim por diante. Vamos utilizar, por exemplo, aqui o tamanho em px para ficar fácil, e eu quero que seja de 90 pixels o tamanho dessa fonte. Se eu voltar agora no meu navegador e atualizar ele aqui, olha só o tamanho que ficou esse texto aqui. Ficou enorme, certo? Mas a gente conseguiu alterar o tamanho de fonte dele. Mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, colocar ele aqui com 5 pixels, bem exagerado, um tamanho bem pequeno. Olha só, ele ficou bem pequenininho aqui, muito menor do que o texto, por exemplo, do nosso parágrafo. E assim a gente consegue alterar as fontes, né, os tamanhos de fonte. Vou deixar ele com 16 pixels aqui, que é o tamanho padrão. Olha só, 16 pixels, que é o mesmo tamanho aqui do nosso parágrafo. E assim a gente consegue alterar o tamanho de fonte do nosso texto. Então, como eu disse, a gente tem várias outras propriedades que a gente pode utilizar, mas a gente vai aprender elas durante o nosso curso. Isso aqui é só para vocês entenderem como que a gente pode estilizar as tags HTML dentro aqui do nosso documento. E como que a gente faz se eu quiser estilizar esse H1 e esse H1 aqui com estilos diferentes? A gente tem duas formas de fazer isso. A forma mais tradicional é utilizando uma classe, ou eu posso passar o estilo direto dentro da minha tag do HTML. Vamos fazer isso? Eu vou simplesmente comentar esse carinha aqui, vamos manter ele aqui só para vocês verem, mas vou comentar ele. Porque se eu tiver esse style aqui e passar outro style aqui dentro, eles vão entrar em conflito e o style que vai ser considerado vai ser o style que está aqui dentro do H1. Porque o HTML ele lê as coisas de cima para baixo, da esquerda para a direita. E ele sempre vai considerar o que ele leu por último. Então ele leu esse carinha aqui que tem um estilo, depois ele leu um outro estilo aqui dentro do H1, ele vai considerar o último que ele leu, que vai ser esse H1 aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um atributo style aqui dentro, e eu posso passar aqui dentro do meu style o atributo da mesma forma que eu passei ele aqui, ó. Tá vendo o color head? Eu vou até copiar ele aqui e vou colar ele aqui dentro, ó. Color head, ponto e vírgula. Vou salvar, voltei aqui na minha página, e se eu atualizar, ó, voltou aqui só esse H1 com color head. Posso fazer a mesma coisa no H1 aqui embaixo, ó, style. Vou colocar agora um color nele, que vai ser o green, né, o verde. E vou fechar com ponto e vírgula. Vou salvar, voltando aqui na minha tela e atualizando. Olha, agora o H1 está com a cor vermelha, o outro H1 está com a cor verde. Ou, como eu falei, a forma que a gente sempre vai preferir utilizar é passando uma classe. Aqui dentro, em vez de passar o style, eu vou passar, por exemplo, um class como atributo. E esse class eu vou dar um nome para ele, por exemplo, título 1. E vou salvar. E vou tirar o style desse cara aqui e vou colocar aqui um class chamado título 2. E qual o nome que tem que dar dessas classes aqui? Como vocês podem ver aqui, ó, título 1, título 2 é um nome que eu inventei. Eu posso passar qualquer coisa aqui. Se eu quiser passar banana, eu posso passar banana. E daí vai funcionar no meu CSS. Mas vamos continuar com o título 1 aqui. Vou descomentar esse carinha aqui. E agora, em vez de passar H1 aqui, ó, eu vou tirar todo esse carinha aqui. E como que eu faço para falar para o meu CSS que eu quero estilizar essa classe aqui? No CSS, quando a gente quer utilizar uma classe, a gente sempre vai colocar um ponto. O ponto significa que eu estou estilizando uma classe. Então, vai ser ponto o nome da minha classe. Então, ponto título 1. Então, daí abre e fecha chaves, e aqui eu vou passar o color, dois pontos, head, ponto e vírgula. Então, agora, só o meu H1 com o título 1 pode ser estilizado de vermelho. Vamos ver? Atualizando aqui, olha só, este é um texto em H1 em vermelho. Se eu passar para o meu título 2 aqui, ó, ponto, título 2, e passar que eu quero um color aqui agora de purple, purple, ponto e vírgula, agora meu título 2 tem que estar roxo. Vamos atualizar aqui, e olha só, nosso título 2 está roxo. Então, é dessa forma aqui que é a melhor forma, a forma mais recomendada da gente estilizar
a mesma tag HTML, ou seja, as duas são tags HTML do tipo H1, só que com estilos diferentes. E agora, a última forma que a gente tem de estilizar, né, de criar estilos dentro da nossa página, que é criando um arquivo externo, que é a melhor forma. Então, a melhor forma que a gente tem de criar os nossos CSS são em um arquivo externo, e não vai ser utilizando a tag style aqui no head, e não vai ser utilizando a tag style aqui dentro da nossa tag HTML, por exemplo, essa tag style aqui. A melhor forma é a gente utilizar classes e IDs, no caso que a gente está utilizando uma classe, em um arquivo externo. Então, o arquivo externo, eu vou criar ele aqui, ó, clicando com o botão direito, New File, vou dar o nome aqui de style.css, vou salvar e vou simplesmente copiar aqui, ó, o título 1 e o título 2, vou dar um Ctrl X neles aqui, vou tirar esse style daqui, salvar, e vou passar eles dois para cá. Isso aqui vai funcionar? Não vai funcionar, olha só, perdeu o nosso estilo. Por quê? Porque eu não estou definindo dentro do meu index.html que eu quero utilizar o arquivo style.html. Lembra que eu falei lá da tagzinha link? Então agora, ó, a gente cria uma tag link aqui, ó, tag link. Posso dar um rel para ela, o rel aqui, ó, style sheet, e passar o href. A nossa tag link também tem um href, que vai ser o nome, no caso, do nosso arquivo. O nome do nosso arquivo é style.css. Agora eu consigo salvar aqui, voltar aqui na minha tela e atualizar. E olha só, voltou a estilização. Agora eu estou dizendo para o meu HTML o seguinte, HTML, lê esse arquivo de estilos aqui, ó, chamado style.css, e aplica todos os estilos que ele tem na minha página. Então, ele tem os estilos para a classe título 1 e tem o estilo para a classe título 2. E assim eu posso passar a escrever o meu CSS aqui. Eu posso vir aqui, por exemplo, agora dar um estilo para minha tag P e falar que eu quero o color dela como blue. E voltando aqui na minha página, atualizando, o nosso texto volta a ter a cor azul aqui nele. Então, esse aqui é o melhor dos mundos para a gente escrever o nosso CSS. Então, essa aula vai ficando por aqui. Se eu te ajudei de alguma forma e você não está inscrito no canal, considere se inscrever, ativar o sininho com todas as notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Se não deixou o like, por favor, deixa o like aí que ajuda demais o canal a crescer. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo a resolver. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou, valeu e fui!